Muito bem, para onde eu tô indo? Tô indo pra academia. Quem achou que ia morrer sem ver a Adriana indo pra academia? Ainda não morreu e eu, só falta colocar o tênis pra ir malhar. Mas eu queria falar sobre aquela briga ocorrida em São Paulo, né? Que teve repercussão, acho que eu vi no Metrópolis hoje, com uma expressão bastante curiosa, né? Rinha da farinha Limer. Achei interessante. Parece que a confusão aconteceu nas proximidades da Avenida Faria Lima, né? E envolveu jovens de famílias empresariais e pessoas ligadas ao mercado financeiro. As imagens mostram um dos jovens sendo segurado por um segurança enquanto é agredido por outros homens. Ok. Posteriormente, foi registrado um boletim de ocorrência e a palavra que me chamou a atenção na reportagem foi rinha. A escolha dessa palavra não foi inocente, né? Rinha é o nome dado ao confronto provocado entre animais, especialmente galos, muitas vezes associado a apostas. Ok. No Brasil, as lutas entre animais foram proibidas durante o governo de Getúlio Vargas em 1934. E década depois, em 61, o Jânio Quadros voltou a proibir especificamente as rinhas de galo, que não adiantou nada, continuaram acontecendo. Muito bem. Portanto, quando a reportagem chama uma briga entre homens ligados à elite econômica de rinha da farinha Limer, está usando uma palavra de maneira irônica, mas é justamente aí que essa linguagem precisa ser questionada. Sim, precisa ser questionada. A reportagem fala em rinha, pancadaria, peleja, bordoadas e os brigões, né? O episódio ganhou assim um tom pitoresco, vocês me entendem? Como se estivéssemos diante de uma história curiosa sobre jovens ricos que perderam a compostura. Ok. Só que vamos lá, retire o humor dessa linguagem e olhe para a cena. Um homem está sendo segurado enquanto outros homens o agridem. Isso se chama violência. E aí eu faço outra pergunta. Cadê a polícia? Não estou dizendo que a polícia não tenha sido chamada e se foi chamada tenha se recusado a comparecer. Eu não falei isso. Eu estou dizendo que o boletim de ocorrência ocorreu, foi registrado posteriormente. Eu estou falando de outra coisa. Eu estou falando daquela presença policial ostensiva que conhecemos tão bem quando o endereço muda, não é mesmo? Agora faça um exercício mental, não físico, como eu vou fazer. Leve exatamente essa cena para uma rua da Baixada, de uma comunidade da periferia de São Paulo. Coloque jovens pobres brigando, um deles imobilizado enquanto é agredido pelos outros. Como chegaria a polícia? Como esses jovens seriam abordados? Como essa cena seria narrada em uma reportagem? Porque nas periferias brasileiras, a presença do Estado muitas vezes se apresenta justamente pela sua face policial, né? Para suprir os direitos sociais, não. Mas a abordagem, a revista, o enquadro, a viatura e a suspeição. Todo mundo é suspeito. E não podemos retirar a raça dessa discussão, não. Quando classe, raça e território se encontram, determinados corpos são historicamente construídos como mais suspeitos e mais perigosos do que os outros, certo? Na Faria Lima, temos brigões, bordoadas, peleja e uma rinha. Muda o CEP, a renda, a cor desses personagens, né? E vamos perguntar se continuaríamos lendo uma narrativa quase jocosa ou se estaríamos diante de uma notícia sobre criminalidade, violência, perigo e segurança pública. E aqui está a diferença fundamental. A reportagem não esconde os envolvidos, pelo contrário. Ela identifica essas pessoas que são famílias, identificam suas profissões e seus vínculos empresariais. O que merece ser discutido é como essas identidades são apresentadas. Eles aparecem como herdeiros em
empresários, executivos, economistas, estudantes, seja lá o que for. Ou seja, a violência é apresentada como um episódio na trajetória dessas pessoas e não necessariamente como aquilo que ela é realmente definida socialmente. É esse privilégio que a gente precisa discutir, sabe? Porque quando determinados jovens pobres aparecem em uma ocorrência de violência, quantas vezes profissão, família, formação e trajetória são relevantes para a narrativa midiática desses jovens pobres? E quantas vezes sobra apenas uma palavra? Suspeito, né? Assaltante, matador. Essa é uma diferença brutal. Não é sobre esconder nomes. É sobre quem pode cometer um ato violento e continuar sendo socialmente reconhecido por tudo aquilo que ele é além daquele ato de violência. Porque os jovens periféricos também são mais do que aquele ato de violência, né? E quem corre o risco de ter toda a sua identidade reduzida apenas a ser um suspeito de um crime? Por isso a pergunta que eu deixo aqui e que me provoca é: quem tem o privilégio de protagonizar uma cena de violência sem ser transformado por causa dela? Como esse episódio vai impactar na vida desses jovens herdeiros? E como uma cena dessa pode transformar a cena de um jovem periférico? Porque a desigualdade brasileira talvez também possa ser encontrada no discurso, na fala, na escolha das palavras que usamos para decidir quem participou de uma rinha e quem representa uma ameaça à sociedade. Até a próxima. Eu vou deixar os créditos da reportagem aí para vocês.